Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu fiquei de gravar um vídeo sobre a contribuição financeira no Novo Testamento. Gravei um vídeo há tempos atrás falando sobre o dízimo no Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar um pouco aqui sobre as contribuições no Novo Testamento, na Nova Aliança. Como é que foi estabelecido isso no Novo Testamento para que nós pudéssemos contribuir com a obra de Deus na época de hoje. No Antigo Testamento, no outro vídeo eu expliquei muito bem isso, essas contribuições eram dadas em forma de dízimo, era 10% da renda de 11 tribos que foram introduzidas ali em Canaã por Deus, quando ele tirou o povo do Egito. Eram 12 tribos, porém uma tribo foi selecionada por Deus para servir ao Senhor no templo. Essa tribo, ela recebiam 10% de toda a colheita das 11 tribos que prestavam conta com eles para que eles se sustentassem. Porque Deus disse a eles que eles não teriam herança nenhuma no meio do povo. A herança dele era exatamente esses 10% que era dado pelas 11 tribos que eram investidoras, que trabalhavam, que plantava e colhia, né? Então, era desse jeito. Eles davam 10%, quando somava 11 tribos, dando 10% a uma tribo, isso dava um pouco mais do que as 11 tribos ficavam cada uma, entendeu? E aí, mas só que eles tinham outros compromissos. Ele tinha o dízimo do dízimo que eles tinham que tirar, né? A tribo de Levi tinha que tirar para ofertar a Deus, diretamente a Deus, levando em conta que isso na época não era dinheiro, mas era oferenda de cereais, de animais. Então eles ofereciam oferta a Deus de 10% de tudo que eles recebiam, certo? Então era assim que acontecia no Antigo Testamento. Mas hoje as igrejas querem a qualquer custo validarem esse dízimo do Antigo Testamento, de qualquer forma. Porém, nós vamos provar na Bíblia Sagrada que não teve continuidade disso no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, o dízimo foi totalmente silenciado, essa prática dos dízimos. Não há nenhum texto normativo que possa dar base suficiente para suportar essa doutrina dos dízimos. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia, no Novo Testamento, que seja um texto normativo. O que existe hoje são textos que eles interpretam, são interpretações, mas não existe um texto claro, normativo, que possa dizer que a doutrina do dízimo teve continuidade no Novo Testamento. Os argumentos usados atualmente são todos estruturalmente frágeis para suportar o peso dessa doutrina. São argumentos baseados em interpretações. Como, por exemplo, alguns dizem que em Mateus 23 e 23, ousam dizer mesmo que Jesus referendou a prática do dízimo ali, quando aquilo é bem claro que não existe, nós vamos ver daqui a pouco. Em Mateus 23 e 23, Jesus estava falando para escribas e fariseus. Ele não estava falando para a igreja. Que fique bem claro. As pessoas que Jesus abordou naquele dia ali eram escribas e fariseus, homens que deviam estar cumprindo a lei. E Jesus exigiu que eles cumprissem a lei na sua plenitude, certo? Aqueles homens deveriam estar cumprindo a lei na sua plenitude, porém, eles só eram exímios dizimistas. Eles só queriam dar os dízimos daquelas coisas todas, inclusive das pequenas. Apesar de serem doutores da lei, o texto não é um elogio àqueles homens, mas uma forte repreensão, começando com a seguinte sentença. Como é que Jesus começou esse texto? Ele começou assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Foi assim que Jesus começou. Então ele não começou elogiando ninguém, nem referendando nada. O início do texto ali já está dizendo que ele começou repreendendo, chamando a atenção
daqueles fariseus e escribas que estavam ali. Então, esse povo, eles deveriam cumprir a lei na sua plenitude. Porém, eles estavam sendo dizimistas, com aquela visão que existe hoje, né, ainda. Agora parece que está pior ainda. E as pessoas acham que por ser dizimistas, eles são fiéis. É tanto que são chamados homens fiéis, homens de Deus. Muitas vezes desprezam coisa muito mais importante, que ali mesmo nesse texto está escrito. Né? Jesus disse, vocês dão dízimo de tudo, mas desprezam aquilo que é mais importante da lei. E olhe que ele estava se referindo à lei. Então, desprezam as coisas mais importantes, porque acha que sendo dizimista ele já comprou tudo. E realmente as coisas hoje, daqui a pouco, vai ficar igual como era a Igreja Católica no passado, que vendia indulgência. Agora já estão querendo vender cargos, né? Para você ter cargo tem que ser dizimistas. E aí a coisa cada dia vai piorando mais, vai ficando mais difícil. Então, a forma de contribuição que eles praticavam, nem aos olhos da lei mosaica era aprovada. Nem a lei aprovava. Imagine a luz da graça neotestamentária. Jesus deixou bem claro ao dizer, vocês são exímios dizimistas, mas desprezam o mais importante da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. De que adianta? Como eles eram puros dizimistas, davam dízimo de tudo, doendo, comendo do hortelã, mas na hora de exercer a misericórdia, eles não faziam isto. Na hora de ser justos, não eram justos. Na hora de ter fé, não tinha fé. De que adiantava? Não é? Então, foi isso que Jesus disse. Não adianta você fazer estas coisas e omitir as outras. Certo? Então, o que Jesus diz para eles? Quando Jesus conclui dizendo, lá no texto, na conclusão, tem uma frase que eles usam isso para dizer que Jesus referendou o dízimo. Então ele conclui dizendo, deveis fazer estas coisas e não omitir as outras. Jesus estava dizendo para aqueles escribas e fariseus, vocês devem dar o dízimo, mas sem omitir essas outras coisas que são mais importantes ainda do que o dízimo que vocês estão dando. Vocês têm que, para você validar a prática do dízimo da lei, você tem que cumprir essas outras coisas. Foi isso que Jesus quis dizer para ele. Então não tem como você fazer uma coisa e omitir a outra. Quando Jesus disse isso para eles, ele estava dizendo que como pessoas da lei, como homens da lei, na época da lei, porque ali Jesus estava sob a lei também, e eles também sob a lei, eles deveriam ser dizimistas para cumprir a lei, certo? Mas deveriam ser dizimistas em toda a sua plenitude. Não podiam cumprir uma parte e outra não. Porque o próprio Cristo ele também estava sob a lei, ele veio para cumprir a lei por nós. E isso é tão cristalino, é tão claro isso aí, que no mesmo livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 4, o que é que Jesus fez? Ele curou um leproso, e quando ele terminou a cura, ele disse ao homem que procurasse o sacerdote, o sumo sacerdote, e procedesse conforme os trâmites da lei. Mandou que ele procurasse o sacerdote e mandou que ele procedesse conforme os trâmites da lei. Esse trecho onde Jesus mandou que o homem cumprisse está escrito em Levítico capítulo 14, versículo de 1 a 20. Se você for ler isso aí, você vai ver que Jesus mandou aquele homem cumprir tudo aquilo que estava lá nesse texto. Levar animais, matar animais, entendeu? Derramar o sangue do animal. Então, não é complicado isso aí? Então, se Jesus referendou a prática do dízimo em Mateus 23 e 23, então ele referendou a continuação da prática do derramamento de sangue animal para a purificação da lepra e do pecado lá em Levítico, capítulo 14, versículo 11, versículo 1 a 20. Como é que pode? Foi o mesmo Jesus quem falou, no mesmo livro de Mateus. Então isso é uma prova de que ele não estava referendando coisa nenhuma o dízimo ali. Ele estava falando para pessoas da lei, que deviam cumprir a lei. É tanto que o homem que foi purificado da lepra teve que cumprir a lei. E Jesus não podia contradizer isso aí, certo? Porque ele também estava sob a lei, certo? Então, o pessoal não tendo sucesso lá em Mateus 23 e 23, porque qualquer pessoa que estudar a Bíblia cuidadosamente vai entender que esse texto não tem nada a ver com
com referendar o dízimo, a prática do dízimo no Novo Testamento, certo? Então, o que é que eles fazem? Eles correm para Hebreus capítulo 7. Só que o livro, o capítulo 7 do livro de Hebreus, é para mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo. Este é o assunto áureo do capítulo. O propósito desse texto não é referendar a prática do dízimo no Novo Testamento. Não é para isso que isso está escrito lá. É tão cristalino que o assunto dízimo, no assunto dízimo, os verbos são conjugados no presente de então, naquela época, quando ele fala aqui, certo? É muito claro isso aí. Ele deixa bem claro. São conjugados no presente de então, da época, e também no passado, quando ele se refere ao dízimo de Abraão a Melquisedeque. Quando o autor, com muita sabedoria, fala aqui e ali, aqui, ele fala assim, aqui recebem dízimo homens que morrem. Ali, ele estava se referindo ao passado, lá em Abraão e Melquisedeque. Então, e encerra em aqui e ali, e não transmite isso para o futuro. Tá certo? Então fica difícil, né? Logo em seguida, se refere à lei como algo do passado, que foi mudada com a mudança de sacerdote, deixando bem claro que a lei teve seu fim em Jesus. Porém, em se tratando do sacerdócio de Cristo, aí sim ele aponta para o futuro, dizendo que ele será sacerdote para sempre, quando fala no sacerdócio de Cristo. A semelhança de Melquisedeque, que não foi registrado princípios de dias e nem fim de dias. É aí baseado nisso aí que a Bíblia fala que ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, para tentar validar essa doutrina do dízimo, eles dizem que quem recebe dízimo agora é Cristo. Porém, são meras interpretações. Não tem essa clareza lá e não tem contexto. Se ele é sacerdote para sempre, logo ele vai receber dízimo para toda a eternidade, porque a Bíblia diz que ele é um sacerdote para sempre, o sumo sacerdote eterno. Aí ele vai receber dízimo eternamente, é essa a história mesmo? Então eles querem validar de qualquer jeito isso aí. O dízimo que Abraão deu a Melquisedeque não era dízimo de renda de trabalho, mas de despojos de guerra. Foram coisas que foram trazidas da guerra. Como podemos figurar isso nos nossos dias? O que seria despojo de guerra hoje para a gente dar o dízimo? Tem condição isso aí? E quanto à questão dos 90% restantes que Abraão rejeitou? Abraão, ele deu os 10% para Melquisedeque e os 90% ele também não quis. Tá certo? Para quem iria essa quantia? Porque se isso está escrito, então tem que ser observado e tem que ser interpretado também. Se é na base de interpretação que tem que fazer as coisas, então tem que interpretar isso também. Que formato de captação de renda é esse que nem na lei, nem na graça se ouviu falar? Despojo de guerra. Isso existe hoje? Isso pode... Como é que a gente pode atualizar esse despojo de guerra hoje? Não é um problema, né? Então, dá para perceber que o foco do texto é somente a superioridade do sacerdócio de Cristo e que o assunto dízimo só aparece por ser o único gesto de submissão de Abraão a Melquisedeque que ele encontrou nas Escrituras. Porque o texto ali é curto, não fala de muita coisa entre Abraão e Melquisedeque. O único gesto de submissão de Abraão a Melquisedeque foi esse fato de ele pegar 10% dos despojos e entregar a Abraão. Entendeu aí? Então o foco do texto em Hebreus é mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo. Então todas as vezes que Jesus falou em dízimo no Novo Testamento, é claro, ele estava reprovando aos dizimistas da época. Então vamos lá, em Mateus 23 e 23, ele fala com aqueles escribas e fariseus, e já começa dizendo, ai de vós, escribas e fariseus. Então ele já começa repreendendo aquele pessoal e dizendo que eles estavam fazendo a coisa errada. Em Lucas 11:42, é o mesmo texto que é repetido, certo? Em Lucas 18:10-14, aí lá tem a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, que se dizia dizimista, jejuava 2 vezes por semana, e não era igual aquele pecador lá, e aí o pecador
de lá disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E o próprio Jesus disse que ele desceu justificado e o dizimista não. Então, tudo foi repreendendo, não teve elogio nenhum a isso aí, e nem referendou nada. Então, por que sendo Jesus o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, curou enfermos, expulsou demônios, recebeu contribuições de homens e mulheres, recebeu adoração, Jesus recebeu adoração, tinha um tesoureiro, tinha uma bolsa do tesouro, certo? E nunca recebeu dízimo, nem orientou os seus apóstolos sobre este assunto, nem mesmo nos seus atos que não foram registrados. Porque a Bíblia diz que teve muita coisa que Jesus fez que não foi registrada, inclusive diz que nem todos os livros do mundo caberia. Então, para que os apóstolos colocassem em prática e ensinassem às igrejas sobre essa continuidade. Se Jesus tivesse pelo menos falado isso com os apóstolos, com os seus seguidores daquela época, mesmo fora do que está escrito na Bíblia, esses apóstolos teriam transformado isso em mandamento depois. Porque o que eles continuaram depois, a própria Bíblia diz que virou mandamento. Eles não transformaram isso em mandamento. Tá certo? Então é muita controvérsia. Não tem como embasar a doutrina do dízimo no Novo Testamento. Não tem como. A igreja precisa de contribuição? Precisa. Mas o formato de contribuição no Novo Testamento não é dízimo, de jeito nenhum. É outro formato. Paulo ensinou uma forma neotestamentária de contribuir com a obra do Evangelho. Olha aqui. Em nenhum lugar onde Paulo e outro apóstolo falou sobre contribuição se referiu ao dízimo. Quero que alguém me prove onde, nas cartas de Paulo ou de qualquer um outro apóstolo, esteja clara, nitidamente falando sobre dízimo, a não ser que faça um malabarismo teológico, faça muita volta e invente lá uma interpretação para dizer que era dízimo. Porque em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo diz que a contribuição deve ser segundo propôs no coração. Isso não tem nenhum indício de percentual. Nada. Nem 5%, nem 10%, nem 15%, nada disso. Segundo propôs no coração. Disse também que não deve contribuir por constrangimento, no mesmo texto. Então, contribuir por constrangimento está totalmente descartado e Deus não quer, ele não aceita. Isso elimina qualquer tipo de pressão ao ofertante. E ainda disse, acrescentando da palavra por quê, que Deus ama ao que dá com alegria. E então, aí o que é que eles argumentam? Argumentam que o texto não é válido para o sustento de obreiros, porque dizem que esse texto era um outro tipo de oferta. Então eu pergunto, logo, qual texto fora desse contexto citado aqui podemos encontrar onde devo contribuir sem esses pré-requisitos? Ou seja, sem constrangimento, sem pressão, sem alegria, sem amor, contribuir não segundo o coração, com constrangimento, sem alegria, mesmo. E em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, o apóstolo Paulo ensina que mesmo que dê toda a sua fortuna para uma das causas mais nobres que existe, a saber, o sustento dos pobres, sem amor ou sem alegria, já citado acima, não haveria nenhum proveito. Então não adianta. Se o Paulo já disse isso lá em outro texto, como é que eu posso dizer que aquela oferta ali só serve para uma outra coisa e que não é para o sustento de obreiro? Então quer dizer que a oferta para o sustento de obreiro eu não preciso desses critérios? De dar com alegria, dar com amor? Eu tenho que dar de qualquer jeito mesmo? Tem que ser pressionado, constrangido de qualquer forma? Onde que nós vamos encontrar base para isso? O obreiro pode ser sustentado pela igreja, pelo povo de Deus? Se o obreiro tem uma chamada de Deus e milita bem a ponto de não poder trabalhar e não se importa de viver uma vida modesta, conforme ele ensinou a Timóteo, Paulo diz que pode deixar de trabalhar e viver do evangelho, porém nada de falar em dízimo, mas sim de contribuições. Pode. A Bíblia aprova. Tem obreiro que quer se dedicar exclusivamente à causa do evangelho.
E quando esse trabalho é tão intenso, ele não consegue trabalhar, porque é muito trabalhoso realmente. E ele vai precisar de viver do evangelho, e o obreiro tem esse direito, certo? Tem esse direito. Se ele labuta bem, se ele luta, se ele está trabalhando na obra, e a ponto de não poder tocar uma outra fonte de renda, então ele pode. Não tem problema nenhum. O apóstolo Paulo aqui diz, porém, ele preferiu, optou por não depender disso. Ele quis trabalhar. Então, se Paulo, ao tratar desse assunto, em 1 Coríntios, estivesse falando de dízimo, como querem muitos a qualquer custo validar a doutrina do dízimo no Novo Testamento, porque o mesmo Paulo, em 1 Tessalonicenses 2,9 e em 2 Tessalonicenses 3,7 e 8, o mesmo Paulo, certo? Ele considerou o seu sustento um peso para os irmãos. Mesmo afirmando que tinha o direito de deixar de trabalhar e viver do Evangelho, na carta aos Coríntios, como já falei, preferiu trabalhar dia e noite para evitar esse custo para a igreja. Por quê? Se era dízimo, o pessoal tinha que dar mesmo. Por que Paulo diria isso? Entendeu? Se a doutrina do dízimo tivesse mesmo validade, não cabia esse comentário de Paulo, ele não podia dizer isso. Porque o povo, ele não podia anular o dízimo, ele não podia contradizer isso aí. Ele tinha que asseverar isso aí, dar continuidade. Então, visto que era uma violação à doutrina do dízimo, ele violou a ordem de Melquisedeque ao isentar a igreja dos dízimos? Porque uma vez que ele disse que não queria que os irmãos tivessem esse custo com ele, não queria ser pesado aos irmãos, então eles não precisavam dar aquela contribuição para o sustento dele. Então, como é que fica isso aí? Paulo estava maluco? Ele esqueceu dos textos bíblicos? Ele resolveu se rebelar e não cumprir a palavra de Deus? É isso? Enfim, por que Paulo, tratando do seu direito de ser sustentado pela igreja, ele não citou textos claros sobre dízimo na lei de Moisés, ou mesmo porque ele não contextualizou com o dízimo de Abraão a Melquisedeque, visto que era grande o seu conhecimento nas escrituras e da lei. Ele conhecia muito das escrituras e da lei. Paulo sabia tudo, era um homem muito versátil, muito culto, certo? Ele entendia da lei. Então, por que Paulo não foi direto a um texto da lei para referendar o dízimo e tornar isso um novo mandamento e fazer isso continuar? Mas buscou um versículo em Deuteronômio 25:4, totalmente neutro, onde trata da lei dos açoites. O que está escrito nesse texto lá é a lei dos açoites. Deus falando sobre os açoites, as brigas, as confusões, e quantos açoites poderia ter dado, quantos não podia ser dado. E quando chega no final desse textozinho, lá no versículo 4, aí ele está escrito lá só aquela sentença: não atarás a boca do boi. Paulo foi buscar esse texto lá em Deuteronômio 25:4, onde trata da lei dos açoites, certo? Que vai do versículo 1 ao 4, está escrito: não atarás a boca do boi que debulha. Um versículo isolado e totalmente neutro, livre de qualquer vínculo com a prática do dízimo. Por que Paulo foi buscar ali? Por que ele não foi buscar Malaquias 3:10, como a gente quer pregar hoje, né? E a gente quer descer o sarrafo na igreja hoje em cima de Malaquias 3:10, por causa do texto é aterrorizante. Aí o povo fica com medo do gafanhoto, com medo não sei de quê, e dá o dízimo constrangido, com medo, com pavor. Bom, até quando não se sabia, não tinha conhecimento, tudo bem, mas a partir do momento em que nós tomamos conhecimento que isso não deve ser aplicado na igreja de hoje, na igreja de Cristo, então, a partir do momento que a gente aplica isso, estamos sendo desonestos com a palavra de Deus. Então, acha que o Espírito Santo de Deus, ele não sabia da farra que iam fazer com essa doutrina dos dízimos nos dias de hoje? E aí guiou Paulo naquela hora, vai lá buscar aquele texto isolado para ninguém configurar isso aqui com a doutrina do dízimo. Aí Paulo foi lá em Deuteronômio 25:4 e trouxe um texto totalmente isolado sobre contribuição, não é? Veja bem. Ainda assim, esse texto está sendo descumprido na atualidade, pois onde se tem uma cidade com um templo sede, muitas congregações que rendem o suficiente para sustentar um obreiro, né? Às vezes tem cidades
tem congregações, e esta congregação tem como sustentar um obreiro tranquilamente. Ele não vai enriquecer, não vai andar de carro de luxo, não vai ter mansões, mas também o obreiro não foi chamado para isso, não. Quer dizer, essas pessoas às vezes precisam absurdamente, pois não dispõem de, em alguns casos, de transporte. Quando tem, não pode sustentar, não aguenta com a manutenção, porque o uso às vezes é excessivo, né, por você tomar conta da obra. E não tem o sustento garantido pela igreja e sofrem com isso. Eles são bois debulhando com a boca atada e ainda tem que trazer 10% para ali, para o local do debulhamento. Não é interessante, né? Por que ninguém observa isso? Está aqui uma cidade, tem um templo sede e tem várias congregações, um monte de congregações. E essas congregações têm capacidade de sustentar um obreiro. Mas o boi está lá, debulhando com a boca fechada. Ele não pode tocar num centavo dali. É complicado mesmo, entendeu? Porque ainda tem que trazer 10%. Além de debulhar com a boca atada, ainda tem que trazer 10%. Entendeu? É complicado. Pois tem que deixá-lo 100% completo. Mesmo validando a doutrina obsoleta do dízimo, mesmo validando essa doutrina do dízimo, que não foi a isso que Paulo se referiu, que não tem o contexto que Jesus tanto exigiu, inclusive o próprio Satanás chegou lá citando o texto para Jesus lá no capítulo 4, naquele momento da tentação. O diabo chegou lá e disse, está escrito. Jesus disse, mas também está escrito. Então Jesus disse, eu quero o contexto. Está escrito? Até o diabo diz, eu quero saber do contexto. Também está escrito. Certo? Portanto, eu estou à procura do também está escrito, que não se encontra em todo o Novo Testamento, a menos que se faça um malabarismo teológico para validar a qualquer custo essa doutrina. A contribuição no Novo Testamento é algo muito mais nobre, é algo muito mais precioso, é muito diferente, tá certo? Do que dízimos forçados a prestar conta sob pena de não exercer cargos, caso não tenha um bom histórico comprovado como fiel dizimista na instituição, é complicado. Então, o que está acontecendo? Está tendo vendas de cargos hoje, com promessas enganosas sobre vagas no ministério. Não acha parecido com a Igreja Católica fazia no passado, vendendo indulgência? Será que a gente não está caminhando para esse rumo? Porque as pessoas que são fiéis dizimistas, além de ser fiéis dizimistas, ainda tem que provar que é dizimista, sob pena ou de perder o cargo, ou de ser mal visto, ou de ter um tratamento diferenciado. As coisas estão ficando muito sérias, mas somente Deus pode nos ajudar nos dias de hoje. Eu sinto muito ver a igreja tomando esse rumo, né? Porque é complicado. E eu tenho certeza absoluta que Deus não está se agradando disso, não, porque o evangelho do Senhor está virando negócio. Né? Se Jesus viesse hoje aqui, eu acho que ele ia pegar uma corda, dobrar no meio e começar a quebrar coisa de novo para que esse povo entendesse que as coisas de Deus não funcionam dessa forma. Né? Vamos andar pela palavra, que é o melhor que a gente faz. Apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, porque todos nós somos falhos, mas vamos fazer o que pode. Pelo menos não comprometer os outros, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E olhe que eu não estou dizendo que a igreja não deve contribuir. Eu estou dizendo que a igreja tem que contribuir nos padrões neotestamentários do Novo Testamento, conforme foi ensinado no Novo Testamento. Não existe um outro mandamento no Novo Testamento a não ser essa forma de contribuir com generosidade com a obra de Deus. Agora, a Bíblia diz, quem semeia mais, mais colherá. Só que o mais que a Bíblia fala não é questão de quantidade, é o mais com relação à sua condição financeira, entendeu? Segundo a sua força. É isso que a Bíblia quer dizer, não é quantidade não. Porque aqui na terra o que vale é quantidade, né? Se o fulano lá dá um dízimo ou dá uma oferta que vale a feira do pastor, aí isso daí tem uma grande consideração, tem chance, tem cargo, tem isso, tem aquilo, não é por aí não. O que a Bíblia fala é com relação, é a questão de proporção ao ganho. Porém,
Isso não tem um valor estabelecido. Isso vai depender da sua fé, da sua alegria, da sua convicção, de tudo isso, certo? Mas não é ninguém que vai meter o dedo e dizer você vai ter que dar tanto não, porque isso aí ficou no passado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.